Que a paz do Senhor esteja em cada coração. Eu quero dividir com vocês um testemunho da minha vida e eu creio que ele possa alcançar muitas e muitas almas que nesse momento estão desesperadas, estão desanimadas, estão tristes, estão sofrendo, achando que não existe Deus, achando que não vale a pena, que não, né? Então assim, eu quero dividir com vocês para que vocês vejam que Deus existe e que Deus muda e que Deus, ele não se importa com o que você é ou o que você fez. Deus se importa com você. Então, tá lá em Josué, no capítulo 1. Então eu vou ler com vocês. Diz assim a palavra do Senhor. Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor disse a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: Meu servo Moisés está morto. Chegou a hora de você conduzir todo este povo, os israelitas, para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu lhe dou. Eu dei a vocês todo o lugar em que pisarem, conforme prometi a Moisés, desde o deserto de Negueb ao sul até os montes do Líbano, ao norte, desde o rio Eufrates a leste até o mar Mediterrâneo, a oeste, incluindo toda a terra dos hititas. Enquanto você viver, ninguém será capaz de resistir, pois eu estarei com você, assim como estive com Moisés. Não o deixarei nem o abandonarei. Seja forte e corajoso, pois você conduzirá este povo para tomar posse da terra que jurei a dar a seus antepassados. Seja forte e muito corajoso. Tenha cuidado de cumprir toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Não desvie nem para a direita e não desvie dela nem para um lado nem para o outro. Assim você será bem-sucedido em tudo que fizer. Relembre continuamente os termos desse livro da lei. Medite nele dia e noite para ter certeza de cumprir tudo que nele está escrito. Então você prosperará e terá sucesso em tudo que fizer. Esta é minha ordem. Seja forte e corajoso, não tenha medo nem desanime, pois o Senhor seu Deus estará com você por onde você andar. Então assim, capítulo 6 diz, seja forte e corajoso. Depois lá no 9 ele diz, esta é minha ordem, não tenha medo, não desanime, seja forte e corajoso. Aí eu pergunto, como que podemos ser forte e corajoso mediante a um problema, a uma situação, a uma notícia triste, a um fato desagradável? Como que a gente pode ser forte e corajoso? Se a gente não for uma pessoa de jejum, de oração, uma pessoa que lê a Bíblia, uma pessoa que frequenta culto, numa igreja séria, não tem como a gente ser forte e corajoso, não tem. E o livro de Josué, ele fala sobre esses dois espias que Deus ordena que eles vão até a cidade para ver como ela era. E aonde encaixa a minha vida aí? A história conta de uma prostituta chamada Raabe. E ela, na história, ela ouve e ela sabe que eles são homens de Deus. E ela resolve esconder eles na casa dela. Trazendo para a nossa vida, o fato é assim, todo mundo um dia já teve a oportunidade de ouvir falar sobre Jesus. E aqueles que não tiveram a oportunidade, eles ainda terão, porque isso é bíblico. Todo mundo um dia vai ouvir falar de Jesus. E com Raabe não era diferente. Raabe, ela tinha ouvido falar que Deus tinha aberto o Mar Vermelho, que o povo tinha saído do Egito, passado a pés enxuto, que Deus tinha separado aquele povo, que Deus tinha feito milagres na vida dele. Quando
quando Josué e Caleb vão para espiar a terra, Raabe, que já tinha ouvido falar de Jesus, ela faz um acordo com eles. Olha, eu não vou contar para o rei da cidade, eu não vou contar para nenhum soldado que vocês estão aqui. Mas em troca, eu quero que quando o seu Deus der essa cidade para vocês, que você salve a minha casa e a minha família. E a Bíblia vai continuar falando nos próximos capítulos, que eles falam assim para ela, não, tudo bem. Se você não voltar atrás do que você está nos propondo, que é contar, né, para o rei, para os soldados, quando a gente voltar para que Deus dê a cidade, nós vamos poupar você e sua família. E aí ele faz um outro acordo. O que ele pede? Ele pede para que ela coloque um cordão vermelho na porta. Está lá no capítulo 2. Porque daí a casa que tiver esse cordão vermelho seria a forma deles saberem que era a casa de Raabe, que era a mulher que tinha escondido eles para não entregar na mão do soldado. A história é linda. A história fala que depois de alguns dias eles voltam, Deus dá a ordem, destrói Jericó, e a casa de Raabe foi a única casa que não foi destruída. Dentro da casa tinha pai, mãe, irmãos, família, e Raabe, ela não foi destruída, nem a sua família. E a Bíblia ainda continua dizendo que a casa de Raabe, ela ficava no muro da cidade. História linda, né? Quando a gente lê, fala, nossa, que bacana. Uma cidade toda foi destruída. Todo mundo morreu. Mas Raabe não. A casa de Raabe não. Aí que eu quero entrar com vocês na história. Ler é muito fácil, falar é muito fácil. Muitas vezes a gente lê a Bíblia, não entende, e acha que na Bíblia tudo está escrito ali, tudo é muito fácil. Ah, mas foi fácil. Ah, mas porque Raabe, porque, né? Só que assim, o primeiro fato que me chama a atenção nessa passagem é assim, ó. Raabe, que era prostituta, ela já tinha ouvido falar de Jesus. A casa de Raabe ficava em cima do muro da cidade. Quantas vezes quantas vezes você já ouvimos falar de Jesus? Jesus faz, Jesus opera milagre, Jesus cura enfermo, Jesus restaura casamento, Jesus liberta drogado, Jesus é o pão da vida. Não deixe de buscar Jesus. Não busque só Jesus quando você está mal. O segredo da nossa vida é buscar Jesus quando nós estamos bem, quando nós estamos com dinheiro, quando nós estamos com saúde, quando nós estamos felizes, quando nós estamos empregados. Esse é a maior virtude de um cristão, é buscar o Senhor quando a gente está bem. Mas o que acontece? Nós vamos buscar o Senhor só quando estamos maus. Aí fazemos campanha, jejuamos, viramos santos, viramos ali, ó, passando cartão, ó, picando cartão na igreja, todo dia, até Deus começa a fazer. Aí Deus faz, o que acontece? A gente vaza. Então, assim, primeiro tópico, Raabe ouviu falar de Jesus, assim como eu e como você, a gente já ouviu falar de Jesus muitas vezes. Segundo tópico, a casa de Raabe ficava no muro da cidade. Quantas vezes eu e você, quantas
ficamos em cima do muro, né? Ficamos em cima do muro. Ah, será que vai fazer? Ah, será que é? Ah, mas eu quero fazer tal coisa. Ah, não queria ser agora ficar indo na igreja, não queria agora ter um compromisso. Eu tenho umas pessoas que eu converso muito e falo sobre Jesus, e uma delas fala assim para mim: não estou preparada para eu me batizar. Ai, não estou preparada para tomar Santa Ceia. Ai, porque eu quero beber. Ai, porque eu quero fumar. Ai, porque eu gosto de balada. Eu não estou preparada. Então, esse é o segundo tópico, o muro, né? Então, veja que casa da Raabe era no muro da cidade. Raabe já tinha ouvido falar de Jesus. Outra coisa que me chama muita atenção nessa passagem é assim: como era a casa de uma prostituta. Eu começo a imaginar que a casa de uma prostituta é uma casa triste, abatida, suja, tanto de sujeira física mesmo, quanto a sujeira espiritual, porque como ela era uma meretriz, ela recebia todo e qualquer homem ali. Então era uma casa de prostituição, onde tinha bebida, tinha cigarro, tinha vícios, tinha maridos, homens casados que deixavam suas esposas, suas famílias para poder estarem ali. Então eu começo a ver que a casa de Raabe era uma casa suja, uma casa infeliz, porque no momento em que ela e as pessoas que estavam ali com ela recebiam os homens, era um momento de alegria, porque tinha música, eu imagino que tinha música, eu imagino que muita risada, muita bebida, muito dinheiro. Então na hora era algo bom, mas eu fico imaginando que depois que a casa fechava, que esses homens voltavam para casa e que Raabe entrava no seu quarto, isso é um pensamento meu, quando ela punha a cabeça no travesseiro para dormir, ela devia chorar demais, porque a prosperidade, a vida alegre, o seio da família, ele não está no dinheiro, ele não está no bem material, né? Ele vai além disso. Então, ela era uma mulher sozinha, apesar de ter muitos homens, ela era uma mulher sozinha, apesar de ela ter dinheiro, porque ela devia receber pelo serviço que ela fazia. Ela era uma mulher pobre, e a casa devia ser uma casa muito triste, sombria. E aí eu costumo dizer assim, quantas vezes a minha vida e a sua vida, ela é fria, vazia, ela é sombria. Quantas vezes você põe a cabeça no travesseiro e não dorme, né? A alegria, aquela alegria momentânea, aquela alegria externa. Então eu costumo dizer que Raabe, ela era uma mulher feliz por fora. Penso eu que ela devia ser uma mulher muito bonita, né? Porque se ela não fosse uma mulher bonita, se ela não fosse uma mulher que tivesse chamado a atenção, ela não estaria na Bíblia, né? Tanto é que a Bíblia fala dela. Então, quando Raabe soube que o rei de Jericó sabia que ela tinha escondido os espias, ela vai e faz esse acordo: olha, eu não vou contar para eles, pro rei, que vocês estavam aqui, porque eu quero que você salve a minha casa e minha família. Porque ela tinha ouvido falar lá atrás que Deus havia aberto o mar e tinha tirado o povo do Egito.
E aí começa a minha história. Eu também posso dizer para vocês que eu fui uma mulher suja, uma mulher triste, uma mulher vazia, sem sonhos. Mas aí, um dia eu conheci Jesus. E eu também fui uma mulher que achava que o dinheiro era suficiente para todas as coisas, que ter dinheiro era algo, se eu tivesse dinheiro, todos os meus problemas iam ser resolvidos. E foi aí que eu, com 16 anos, eu conheci um rapaz que aparentemente ele tinha uma condição financeira melhor que a minha, né? E aí, naquela inocência de 16 anos, de não ter uma família estruturada, de não ter um pai e uma mãe que conversava, eu só tinha referências do mundo, e eu acabei engravidando desse rapaz. E quando eu engravidei, eu achei que a minha vida ia ser mar de rosa. Nossa, agora eu vou casar, eu vou construir meu castelo, eu vou ter o meu dinheiro e pronto. Só que na verdade, a Bíblia sempre fala assim, que os pensamentos do Senhor e os planos do Senhor, eles são além daquilo que a gente acha, né? Porque os nossos olhos, eles são limitados. A gente só enxerga até certo limite, né? Mas Deus, a Bíblia diz que Deus, ele tem pensamentos superiores ao nosso respeito. E aí que começava literalmente a minha luta, aonde quando eu soube que estava grávida e fui falar com ele, ele simplesmente olha para minha cara depois de algumas vezes e fala para mim: eu sou casado, esse filho não é meu, eu não vou deixar minha família para viver com você, mesmo porque eu não sei se esse filho é meu. E entre outras palavras, né? Se vire. Mas hoje eu sei disso perfeitamente, que ele, usado pelo diabo, ele volta 3 ou 4 semanas depois com uma outra proposta. Olha, entra aqui no meu carro que nós vamos conversar, porque eu resolvi que eu vou ficar com você. E eu, mais uma vez, ingênua, entrei no carro. E só que dessa vez eu entrei no carro, pro meu desespero, ele se transforma. Hoje eu sei que era demônio, mas na época não. E ele me leva para o matagal e lá ele me machuca, lá ele me bate. A dor que eu senti, ela não foi nem física, porque a dor física você toma um remédio e ele passa, né? A dor física passa, você toma um analgésico e passa. Mas eu carreguei por anos aquela dor da minha alma, de estar grávida, com medo, sem experiência nenhuma, longe de todos. Eu pensei que eu ia morrer, eu apanhei muito e eu me lembro como se fosse hoje. Era um sábado à tarde, por volta de 2, 3 horas. Eu devo ter ficado naquele lugar com ele umas 2 horas, porque além dele me bater,
muito. Ele me violentou sexualmente. Ele batia na minha barriga para eu perder a criança. E depois eu, de tanto chorar, de tanto nervoso, eu desmaiei de cansada. E eu tenho certeza que ele achou que eu tinha morrido. Eu tenho certeza. Porque ele sobe no carro e vai embora e me larga ali. E eu olho, abro os olhos, olho. Só vi uma fumaça de poeira e aquele carro indo embora. Eu fiquei por mais algum tempo ali. Eu não sabia mais aonde estava meu chinelo. Eu estava suja. Não sabia onde eu estava. E aí eu saio no meio daquele matagal. E até a hora que eu avistei uma rodovia, o chão queimava, o chão estava muito quente. E eu pude perceber hoje, eu falo isso hoje, na época eu não sabia, que eu estava a uns 40, 50 quilômetros de casa ainda. Era longe, sem dinheiro. Eu já estava grávida de 6 meses. Portanto, a minha filha ela já mexia dentro de mim, ela já estava formada. Só que eu nunca tinha ido fazer o pré-natal, nunca tinha ido no médico. Aliás, eu nunca tinha contado nada pra ninguém que eu tava grávida, porque a ordem que eu tinha de dentro de casa era: se você aparecer grávida, não fale que você tá grávida. Faça a sua mala e vai embora, porque eu não vou aceitar filha grávida solteira. Então eu tinha esse medo. E eu vim embora naquela rodovia descalça, os meus pés fazendo bolha, querendo chegar em casa, só que ao mesmo tempo eu não queria chegar em casa. E quando eu chego em casa toda machucada, ninguém percebeu. Ninguém. Nem o tempo que eu fiquei na rua, nem como eu cheguei. Eu cheguei em casa, eu tomei um banho e eu deitei no meu quarto. E naquele dia, naquela noite, com muita dor, porque doía muito mais na alma do que no físico, apesar de eu estar toda machucada, era a minha alma que doía. E naquela noite, sem entender nada, eu fiz uma oração que hoje eu sei que foi direcionada pelo Espírito Santo. Eu falei para Deus aquela noite: eu não aceito mais essa vida para mim. Eu não aceito. Eu não sei o que o Senhor vai fazer, mas eu não aceito. O tempo passou. Meus pais descobriram que eu estava grávida com 15 dias para minha filha nascer. Eles não me botaram para fora, mas nunca aceitaram o fato de eu ser mãe solteira. E aí começou uma outra batalha dentro da minha casa. A rejeição, o preconceito, aonde eu era a pessoa suja, imunda, por ter tido um filho, por ter tido uma filha sem estar casada.
E a luta começou. Eu não tinha ninguém para me ajudar financeiramente. Eu só tinha um teto para morar com a minha filha, que era a casa dos meus pais. E o dinheiro que eu ganhava no meu serviço era pouco. E eu tinha uma criança para sustentar. E aí, em uma das meus pensamentos noturnos, eu tive a brilhante ideia de vender o meu corpo. Olha que lindo, né? Eu pensei assim, eu vou me prostituir e aí eu vou criar minha filha. E eu fiz isso por muitas noites. Eu colocava uma roupa curta, eu pegava uma bolsinha, um salto, eu saía de casa. Ninguém perguntava para mim onde eu ia, o que eu ia fazer, qual era a minha dor. E quando eu voltava no outro dia, eu voltava mais frustrada do que quando eu havia saído. Porque eu não conseguia me prostituir. Eu nunca consegui, nunca. Eu nunca consegui que um homem parasse para eu entrar no carro e fazer programa. Então isso causava uma dor maior em mim. Por que eu não conseguia me prostituir? E uma das noites em que eu estava desesperada porque não tinha mais leite para minha filha, eu numa esquina de madrugada com fome, aí para um homem e pergunta para mim o que eu tô fazendo ali. E eu fui sincera e eu falei, eu sou mãe solteira, eu tenho uma filha para criar, não tem leite lá em casa para ela. Porque eu ficar sem comer, tudo bem. Mas e uma criança ficar sem tomar leite? E aí, ele perguntou pra mim quanto que era o programa. Eu não sabia. Eu não sabia quanto era o programa porque eu nunca tinha feito. E eu disse pra ele assim, se você comprar pra mim uma caixa de leite já tá bom. E aí ele manda eu entrar no carro. E por um momento eu fiquei tão feliz, porque eu pensei assim, seja o que for que ele pedir pra eu fazer, eu vou embora com leite. E aí no meio do caminho ele perguntou pra mim assim, você tá com fome? E eu falei que tava. E aí ele parou numa lanchonete, pediu lanche, fez eu comer o lanche. Aquele tempo, o supermercado aqui da cidade, Pão de Açúcar, ele chamava Jumbo Eletro e ele ficava aberto de madrugada. E aí a gente, depois do lanche, passou no supermercado, comprou o leite, bolacha, Danone, tudo que uma criança quer. E eu todo momento falando pra ele assim, olha, mas eu tenho que fazer o programa, até porque no meu pensamento eu devia pra ele, né, algo. E ele perguntou onde eu morava e falou pra mim assim, agora eu vou levar você embora da sua casa.
e perguntou onde eu trabalhava, pegou o telefone do meu trabalho e falou pra mim assim: olha, hoje eu não vou fazer nada com você, você vai embora pra casa com alimento pra sua filha. Amanhã eu vou lá no seu serviço te procurar e aí eu vou te apresentar alguém que pode te dar muito dinheiro. Eu fiquei a noite inteira em claro por 2 motivos. Primeiro, porque eu tava com leite e comida para dar para minha filha, então eu tava muito feliz. E o segundo motivo era porque ele no outro dia ia me apresentar alguém que ia poder me dar muito dinheiro. Porque eu ainda achava que o dinheiro era a solução para os meus problemas. E aí, quando foi no outro dia, realmente ele me ligou, ele foi no meu serviço e ele falou pra mim assim: olha, amanhã eu vou te buscar às 7 horas da noite para te levar. E eu ansiosa para saber aonde que esse rapaz ia me levar. Conversou comigo, perguntou do leite, e eu falei que tinha leite e tal. Pediu pra mim que era pra eu não ir mais pra avenida, não me vestir mais daquele jeito. E aí quando chegou no outro dia, que era uma quarta-feira, ele me pega e quando eu vejo, ele estaciona o carro na onde? Na frente de uma igreja evangélica. Por um momento, eu fiquei pensando assim, deve ter algum homem lá dentro muito rico. Eu entrei, assisti o culto, e nada dele me apresentar um homem rico. E quando terminou o culto, eu fiquei muito brava com ele, porque eu tinha algo dentro de mim assim. Eu odeio crente, odeio pessoas que andam com a Bíblia embaixo do braço. Eu tinha um preconceito assim, Deus não é surdo, não precisa gritar. Esses crentes acham que eles são dono do mundo, eles acham que eles estão certo. E aí ele disse pra mim, dentro do carro, que fazia 20 anos que ele estava afastado dos caminhos do Senhor. E naquela noite,